Te agradeço, Senhor, neste dia. Te agradeço de todo o meu coração por termos a sua permissão, o seu ensino, para que possamos falar, porque de nós mesmos nada sabemos, mas em Ti nós podemos tudo. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos garante todas as coisas que fazemos. Por isso, eu, neste momento, te louvo e te glorifico. Te glorifico, Senhor, por cada pessoa que já alcançamos em Teu nome. E te glorifico já por aquelas que iremos alcançar, porque o Senhor nos dará condição. O Senhor colocará a palavra nos lábios do abençoado André para que ele possa alcançar pessoas que venham entender a palavra do amor e graça. Pessoas estas que venham sair do cativeiro, venham sair do sofrimento. E eu, Senhor Deus, te agradeço com muita alegria, porque o Senhor tem nos dado muita sabedoria para entender coisas que a gente nunca esperava de compreender. E hoje a gente compreende claramente. E aí eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Mais um estudo em graça e amor de Deus. E que a mente de Cristo ativada em nós nos capacita para entendermos as revelações do Cristo glorificado em nós. Amém? E o título é Quando devias ser mestre ao tempo decorrido. Palavras do apóstolo Paulo aos Hebreus. Esses que já conheciam a palavra desde o princípio, mas palavras jogadas ao vento passam. Palavras não ouvidas verdadeiramente passam. Então o apóstolo vira aos Hebreus e diz, em Hebreus 5:12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tome a ser ensinados novamente os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito de tais que necessitam ainda de leite e não de alimento sólido. Paulo está falando, deveriam ser mestres pelo tempo. Outras tradições dizem, a esta altura, ou depois de tanto tempo. Mas que tanto tempo é esse que o apóstolo Paulo está se referindo? Ano 65, amados. Ano 65, depois de Cristo. Então já passaram alguns anos, né? Então Paulo está falando que já se passaram esse tempo todo e ainda não compreendem o Evangelho. Já deveriam ser mestres e estar ensinando a outros, mas precisa de alguém para ainda lhes ensinar. Precisa ainda de leite, dos rudimentos, dos primeiros conhecimentos. Não podem receber alimentos fortes, porque se escandaliza. É o que acontece hoje com nós que ensinamos, que pregamos a graça de Deus. No último estudo, falei sobre o nome do Mashiach e qual a importância tem hoje na graça, devido à confusão, ideológicas que fazem do nome nas redes sociais. E uma irmã virou para mim e me chamou de pastor do diabo. Estou vendo muito crescimento, mas vejo também muitos que ficaram para trás. Outros não avançam, outros voltaram ao sistema religioso. Paulo os chama de inexperientes, em Hebreus 5:13. E ele diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, porque é criança. Isso vale não só para o ego de quem se acha saber tudo, como muitos aí, e vem aqui julgar a gente sem ter o mínimo conhecimento da graça de Deus,
mas também vale para os conformistas, que mesmo pegando a graça não avançam, ficam somente no leite, no fundamento. Outro tem suas missões na graça, mas fica fugindo do que foi predestinado. Esses são inexperientes, não está experimentados, como diz o apóstolo Paulo, na palavra da justiça. Receberam a graça, a palavra da justiça, mas não tiveram experiência pessoal. Porque quem sente Cristo agir por dentro não teme, somente crê, somente avança. O próprio mestre, ele diz, relatado por João, no Evangelho de João, ele diz que ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Essas palavras, Cristo ainda não havia completado a sua missão. Então muitos ainda precisavam ver acontecer para crer, como é hoje. Muitos esperam acontecer para crer. Isso não é fé. Morreria o homem Cristo e ressuscitaria o Espírito Cristo, e eles ouviriam de novo, o qual apareceu para os discípulos e para mais de 500 testemunhos. Aí eles viram, agora cremos. Bom, isso não é fé. Fé é a certeza daquilo que não existe. Você tem fé daquilo vai existir, vai acontecer. Então eles precisavam ver tudo acontecer para crer. Muitos dos discípulos, mesmo com ele, andando com ele, não compreendiam. E essas são simples palavras. A graça já está desde o ano 70, amados. Já se passaram 1950 anos depois de Cristo, e muitos ainda não entendem a missão do Cristo. Não querem ouvir quando falamos na graça, que é o Evangelho do Cristo. Tapam os ouvidos, finge estar escutando, mas está vazando por outro lado do ouvido. Não estão rejeitando a nós, abençoados, mas estão fechando as portas na cara do Cristo. Porque para isso que ele veio. Essa foi a missão dele. Veio sofrer por nós, veio padecer por nós. Outros dizem, ainda tem que esperar mais um pouco. Esperar o que, abençoado? Até quando vai sofrer, se acorrentando? Até quando vai ficar sendo enganado, sendo perseguido, sendo acusado? Até quando, abençoado? Deus nosso Pai enviou o Cristo para libertar os cativos de coração, apregoar as boas novas, a graça de Deus. Até quando você vai recusá-lo? Você, pregador, ensinador da graça, até quando vai fugir da sua missão? Você foi predestinado para isso, para pregoar a palavra da justiça. Você, outro que me ouve, até quando, pregador, ficará em cima do muro? O que você teme? Deus mora dentro de você. Avance, simplesmente. Você, irmão, que largaste a graça para agradar homens, até quando fechará as portas na cara de Cristo? O Espírito diz todas as igrejas. Preste atenção, Hebreus 3, 7, 8. Se ouvides hoje a minha voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Sua provação, abençoado, talvez é porque está agindo igual a Jonas, fugindo de sua missão, que é estar na graça, pois você é um predestinado de Deus. Suas tentações, muitas vezes mentais, sejam por apegos a pessoas, sejam por títulos, sejam por cargos ministeriais, só quem sabe é Cristo, abençoado. Talvez é tentado pelo medo de avançar. Você, pregador que não avança, é tentado pelo medo, o medo de avançar. O Cristo, embora pareça, como contam nos filmes, ele não era tanto assim,
mostrado no filme. Ele era humilde de coração, mas o filme retrata um Cristo ali bobinho, um cara bobinho ali, um cara, né? Ele não era bobo, era homem. E muitas vezes ele enfiou o dedo na cara dos fariseus e diz: hipócritas, cães, raça de víboras. E se lembra também de quando ele chegou na casa de Deus, que era o templo. Hoje Deus mora em nós, mas o templo era a casa de Deus. Ele chegou e virou as bancas, né, de camelô que tinha lá, meteu chicote em alguns que queriam enfrentá-lo, expulsou todo mundo. E a casa do meu pai não é casa para comércio, igual estão fazendo hoje, né, nas chamadas igrejas por aí. Então, se nós somos cristãos, temos que agir como Cristo, temos que enfrentar, porque Ele mora em nós. Temos que avançar, porque Ele mora em nós. Deus manda uma palavra, abençoado, agora para você. Ele diz ao meu povo amado, que marche, não temem, porque eu estou contigo. Avança, abençoado. Cristo mora em nós e não espera nada de nós, somente a confiança da fé. Até quando vai esperar? Esperar o quê? Até quando quer ser enganado? Até quando ficará se enganando numa falsa aparência? Não sejam incrédulos, abençoados. Receba a graça de Deus, pois a graça é para nos reconciliar novamente a Ele. Amém? E somente pela graça somos salvos. Amém? Fico por aqui. E agora vou dar graças e paz aos meus irmãos abençoados. E como já tem muitas pessoas, já selecionei os lugares e já botei em ordem, porque são muitas pessoas. Então, para mim não fazer muita confusão aqui, então eu vou por etapa. E hoje vai para os abençoados do estado do Rio de Janeiro: para Nédia Oliveira, Judite, Daniela Amarante, Remanescente de Cristo de Niterói, Ministério Livres pela Graça de Resende, Pedro da Associação Filhos da Luz de Nova Iguaçu, Camila Arrão de Petrópolis, Miguel de Soropédica e a todos abençoados do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, abençoados. Graça e paz. E que o Evangelho da reconciliação em Cristo, glorificado, o amor de nosso Deus e Pai e a união do Espírito Santo em nós nos guie de glória em glória nessa graça maravilhosa até a nossa eternidade. Assim seja. Muito obrigado, abençoados. Graça e paz.